sobrenatural, que é aquilo que ele faz, o que foi ministrado aqui, há o natural, o sobrenatural e as coisas que vão além do sobrenatural. É para isso que Deus nos chamou, para viver isso, essas experiências com Deus. Deus nos chamou para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade dele nas nossas vidas. Quem quer experimentar nessa noite? Amém. Amém? Deus te chamou para sairmos. Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para trabalhar. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu vejo aqui que Deus ele escolhe quem Ele quer para o seu chamado. Por esse motivo, o cristianismo ele é contra os pensamentos racionais. O cristianismo ele é contra todos os pensamentos racionais. Assim como o próprio Cristo veio ao mundo com uma missão. A missão que Jesus teve ao vir a essa terra, a essa humanidade, foi resgatar a humanidade dos seus pecados, foi morrer por essa humanidade. O que eu mais acho interessante é que quando Jesus veio para cumprir a sua missão, Ele veio para escolher homens para o seu trabalho também. E quando Ele escolheu homens, Ele escolheu gente doida só. No sentido literário, Ele só escolheu gente doida. Não foi? Ele só escolheu, irmãos, pessoas que estavam realmente totalmente fora, assim, totalmente ao contrário do padrão da sociedade. Ele chamou um cobrador de imposto, ele chamou pescador, ele chamou pessoas anônimas, ele chamou pessoas corajosas, pessoas que estavam não desocupadas, mas pessoas que já estavam trabalhando. Ele veio com essa missão. Assim como ele não teve nenhuma regalia, Jesus não teve regalias. Hoje eu vejo crentes que querem regalias, né? As pessoas querem servir a Deus e querem regalias e mais regalias. Jesus não teve regalias. Jesus não nasceu num palácio. Jesus não teve aparência, não tinha formosura. Ele não morava num bairro nobre. Jesus não morou no bairro nobre. Pelo contrário, ele morou na região da Galileia. Nós vamos ver que Jesus, ele tinha um chamado. O chamado dele era pregar a palavra de salvação para toda a humanidade. E nós vemos que a humanidade se entregou por nós, a humanidade se entregou a essa palavra. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Essa foi a missão de Jesus. Então se tem uma pessoa que para mim vai contra a mente humana, foi Jesus. Um homem que foi totalmente contra a mente lógica da humanidade foi Jesus Cristo. Ele veio para confundir as coisas fortes deste mundo, porque ele se fez de fraco. Ele veio para confundir as coisas sãs deste mundo. E nós olhamos esse texto sagrado, o apóstolo Paulo falando, porque ele também era um doido. Porque o apóstolo Paulo também era um homem corajoso. O chamado dele, da onde Deus o tirou, o que ele fazia antes e o que ele veio a fazer depois, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Nós vemos na palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, homens de diversas classes sociais, tempos totalmente diferentes, anos, depois de 200 anos Deus levanta outro. Nós vemos homens e mulheres de diversas classes sociais que tiveram um chamado de Deus na vida deles. Nós vemos pessoas leigas, pessoas intelectuais, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas corajosas, pessoas desconfiadas, pessoas simples e pessoas ignorantes, mas todas essas pessoas Deus chamou para a sua obra. Nenhuma dessas pessoas Deus descartou. Aí ele é rico, então eu não vou chamar ele para fazer a minha obra. Aí ele é pobre, então eu não vou chamar ele para fazer a minha obra, então eu não tenho chamado na vida dele. Aí ele é desconfiado demais, então eu não vou chamar ele para fazer nada, porque ele é muito desconfiado. Aí ele é muito ignorante, então ele não serve. Serve. Quando Deus quer trabalhar na vida do homem, serve, queridos. Ah, mas ele é muito assim, irmãos. Quem trabalha é Deus, quem opera é Deus, quem transforma é Deus. Irmãos, não importa onde esteja o homem, de que forma ele esteja, de que forma ele se encontra, mas não tem como fugir do chamado de Deus. Não há como você fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. Não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você. E entre esses homens nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, nós vemos Jeremias, nós vemos Davi, nós vemos Pedro, temos mais outros exemplos. Nós vemos Débora, uma mulher, irmãos, corajosa, uma profetisa, uma mulher de Deus, uma juíza, uma mulher que tinha autoridade de Deus para a missão, para a guerra. Nós vemos vários homens e mulheres que Deus chamou para fazer a diferença. Mas para isso você precisa ter coragem. Repita comigo, coragem. Tem que ter coragem para lutar, irmãos.
se você quer sair do anonimato, se você quer realmente mudar de vida, se você quer... Quando falo de mudar de vida, as pessoas já pensam no financeiro. Não estou falando de mudar de vida, não é financeiro não. Financeiro você consegue com a mente sã mesmo, você vai conseguir. Eu estou falando na questão espiritual. Senhor, eu queria tanto ter intimidade contigo. Senhor, eu queria tanto ter condições de ouvir mais a tua voz. Senhor, eu queria tanto ser mais usado por ti. Senhor, eu queria tanto pregar com mais eloquência. Senhor, eu queria falar. Senhor, eu queria ser como Pedro e João, que pregou lá o arrependimento. Pedro que pegou na mão do paralítico, e o paralítico levantou, saiu saltando, dançando, e entrou no templo juntamente com eles. Como eu queria ser igual a eles? Você quer ser igual a eles? Seja doido, seja corajoso, seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso para abandonar tudo que precisa ser abandonado. Tem que ter coragem, irmãos. Quando Deus nos chama para algo, Ele fala, deixa tudo aqui, deixa tudo aquilo que te atrapalha. E tem muitas coisas que nos atrapalham de prosseguir, de continuar, de dar continuidade àquilo que Ele tem para nós. Você tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem que ele não foi um evangelista, ele não se tornou um apóstolo. Eu não sei qual foi o final desse homem na Bíblia. Esse homem se chama Zaqueu. Eu não sei qual foi o final da trajetória dele. Mas uma coisa eu sei, que esse homem foi corajoso. Quando ele subiu naquela árvore, ele não foi corajoso porque subiu na árvore, e nem porque desceu na árvore. Ele foi corajoso que, ao receber Jesus na sua casa, ele enfrentou o preconceito, ele enfrentou os falatórios, ele enfrentou os olhares, as ameaças, e ele revelou que ele roubava. Ele foi corajoso para falar que ele era ladrão. E nós temos que muitas vezes ser corajosos para falar como nós estamos nos sentindo, o que nós estamos pensando, o que está acontecendo com a gente, qual é o nosso estado original e o que Deus quer fazer com nós. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou palavra alguma para ele. Jesus simplesmente falou que ia lá dormir e cear na casa dele. E Zaqueu, ele se levantou, eu creio que o coração dele estava apertado. Muitos que estavam comendo com Jesus ali na casa de Zaqueu, estavam comendo por comer mesmo, mas só que não gostava dele, não ia com a cara dele. Zaqueu, ele se levanta, eu creio que estava engasgado naquele momento, e falou assim, olha, preciso falar uma coisa. Parou de comer ali naquele momento, né? Uns mais gulosos lá acabou de tomar esse restante desse vinho aqui, né? Eles bebiam vinho, aí deixou o vinho do lado ali, desceu, curioso para saber o que ele ia falar. E ele não bajulou Jesus. Senhor, eu quero dar uma oferta para ti. Ele não fez aquilo. Ele falou isso, olha, eu defraudei, eu roubei, então eu quero devolver quadruplicadamente aquilo que eu roubei. Eu quero mudar de vida. Imagina algumas pessoas colocando a mão na cabeça. Que doido. Ele conquistou tudo isso. Levou um tempo para ele conquistar tudo isso, esse patrimônio todo que ele tem. Zaqueu era um dos homens mais ricos daquele tempo. Olha o tempo que ele conquistou, que ele demorou para conquistar aquilo. Agora ele vai devolver quadruplicadamente. Para quem que ele vai devolver? Com certeza ele sabia de quem ele defraudou. E ele devolveu, ele fez aquilo que era certo. Tem que ser doido assim, mano. Você tem que ser doido. Nós temos que ser loucos ao ponto, queridos, de realmente nos entregar totalmente ao Senhor e falar, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero isso, Senhor. Fala, olha, você quer me seguir? É assim, meu filho. Tá bom, tem que largar isso, tem que largar a capa. Então tá bom, Senhor, eu vou largar a capa. Tem que largar a capa, eu vou largar a capa. Filho, tem que largar o sapato, então eu vou largar o sapato. Nós precisamos, irmãos, ser doidos o suficiente para isso. É Deus. Não adianta nós falarmos, eu quero servir a Deus. Eu quero servir ao Senhor, mas eu não quero abrir mão de nada, mas eu não quero pagar o preço por nada, porque é isso que muitas igrejas estão ensinando hoje. Você não precisa pagar preço nenhum, irmão. Você não precisa fazer nada, pode deixar que eu, o apóstolo aqui, o bispo, o reverendo, o vice Jesus, eu faço por vocês, fica tranquilo. Não, queridos, o que Jesus teve que fazer por nós, Ele já fez. Agora está na hora de nós fazermos por Ele. Nós fazemos por causa do Evangelho. Deus está procurando homens e mulheres que confundem essa sociedade. Como é que pode? Como é que pode? Eles são tão perseguidos. É tanta afronta, é tanta calúnia. Como é que pode esse casal? Como é que pode esse casal sobreviver? É tanta dificuldade que a gente vive. Eu ganho 10 vezes mais do que eles e eu não consigo sobreviver. Eles ganham
esse salário, e eles conseguem se sustentar, e eles conseguem ter roupa nova, carro bom, casa, fartura, que bênçãos, estão sempre sorrindo, estão sempre dando bom dia, boa noite, boa tarde, glória a Deus, aleluia. Por que isso? Porque Deus nos chamou para confundir as coisas sãs e óbvias deste mundo. Deus te chamou para fazer a diferença, e para fazer a diferença não precisa ter. Para fazer a diferença, precisa obedecer à voz de Deus. É Deus. Primeiro, nós precisamos ter coragem. Segundo, nós precisamos ter obediência. Deus quer homens e mulheres obedientes. Quando eu olho o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, quem conhece o livro do profeta Jonas? Jonas era um profeta de Deus. É um livro bem pequeno da Bíblia. Se você quiser ler, você pode ler isso num dia. Você consegue ler o livro de Jonas. Num dia você vai entender a história de Jonas. Jonas, chamado por Deus para ir pregar a palavra até a cidade de Nínive. A Bíblia vai mencionar que Jonas, ele foge diante do Senhor. É muito fácil a gente falar aqui como um pregador que Jonas era um covarde, que Jonas era isso, que Jonas era aquilo. Mas eu tenho certeza que se você estivesse no lugar de Jonas, se eu estivesse no lugar de Jonas, nós pensaríamos também muito. Talvez não teria fugido uma vez só, talvez eu teria fugido 2 ou 3 vezes de Deus. Mas não tem como fugir de Deus, por mais que nós fujamos. Não tem como, viu? Se você estiver até no vento, irmão, se você estiver no navio, lá na proa, no barco, ali, lá deitado, lá descansando, Deus vai te achar lá. Deus vai chacoalhar o mar, porque você está lá, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Sabe por que Jonas fugiu? Primeiro, porque Jonas não queria que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus. Primeiro, que Jonas não achava que o povo de Nínive era digno do perdão de Deus, porque aquele povo era assassino. Aquele povo, eles oprimiam as pessoas, a população. Jonas achava que aquele povo não tinha direito. Segundo, porque aquele povo, todos os que iam lá falar do amor de Deus, morriam. Eram assassinados, eles eram cruéis, eles eram violentos. A crueldade deles era grande demais. É a mesma coisa que Deus te chamar para você pregar o Evangelho lá na Síria, você vai? Você vai para a Síria, irmão? Ah, eu quero ir para Disney, pastor, pregar lá para o Vicky, para o Pato Donald, para Disney eu vou pregar a palavra. Na Europa, é muito bom pregar na Alemanha, na Inglaterra, eu vou lá para eu vou fazer viagem missionária na Inglaterra, muito bom. Porque aí aproveito e conheço os pontos turísticos. Quero ver você ir para a Síria. Quero ver você ir para a Nigéria. Eu quero ver você ir para alguns países, até mesmo aqui da América do Sul, ministrar a palavra. Jonas estava nessa condição e ele fugiu de Deus. Ele fugiu de Deus. Você sabe a história, ele entrou no barco, pagou a passagem, foi para Tarsis, foi para outra cidade. Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Ele não era louco o suficiente, mas ele teve que ser isso. Porque ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, lá orando 3 dias e 3 noites, clamando pela misericórdia de Deus e por mais uma oportunidade. Eu acho que louco, irmãos, mais louco ainda, é aqueles que fogem do chamado de Deus. Mais loucura ainda é fugir daquilo que Deus te chamou. E Jonas fugiu. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos esses homens que eu citei: Abraão, Moisés, Jeremias, Davi, Pedro. Nós vemos Moisés, nasceu num período difícil, ele ia ser morto, foi adotado pela filha de Faraó. Vocês assistem os 10 mandamentos, vocês sabem. Foi salvo pela princesa. Aos 40 anos de idade, irmãos, aprendeu toda a arte do Egito, faculdade, ciência, teve todas as instruções possíveis, formado em guerra, soldado, valente, lutador, forte. Mas 40 anos depois que saiu do Egito, porque matou uma pessoa, um egípcio, foi para o deserto, mas 40 anos no deserto aprendendo. Olha só, irmãos. E nós vemos aqui que no meio de uma sarça, Deus fala com Moisés. Tem que ter muita coragem, irmãos.
para ir com o irmão dele lá. Ele foi com Arão, né? Ele vai com o irmão dele até Faraó e fala assim: olha, deixa o meu povo ir. É assim? Deixa o meu povo ir? É assim? O povo que está cativo, deixa eles embora. Faraó, aquele que na primeira vez falou, olhou e que você veio falar aqui, rapaz? Você está pensando o quê? É assim? Tem que ter muita coragem para fazer isso. Mais coragem ainda, irmãos, quando depois que o povo saiu do Egito, foi para o deserto, o povo murmurava tanto, era tanta reclamação, que Deus falou: Moisés, eu vou destruir esse povo. Mas pode ficar tranquilo que você vai sobreviver, só você vai sobreviver, viu? Vou poupar a sua vida. Moisés falou assim: olha, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor destruir o povo, risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, Deus está procurando homens corajosos que resgata as almas das mãos de Satanás. Quando você vê uma pessoa caída, fala assim: olha, você vai pegar na mão daquela pessoa e vai dizer: Satanás, essa alma não é sua, essa alma pertence ao Senhor. Não é sua, tira as suas mãos, tira as suas garras daqui. Deus quer te dar autoridade. Aleluia. Levante as suas mãos nessa noite, autoridade. Aleluia. Primeira coisa que eu falei nessa noite, irmãos, nós falamos aqui sobre a obediência, nós falamos aqui de ter coragem, nós falamos da autoridade que Deus quer dar para você. Moisés, ele teve autoridade da parte de Deus. E se nós tirarmos algum exemplo da biografia de Moisés, nós vamos ver que Moisés era um homem persistente. Repita comigo: persistência. E ele era um homem responsável. Responsabilidade. Você é doido desse ponto, irmão? Pergunta para o teu irmão: você é doido desse ponto aí? É? De fazer isso? Nós vemos na Bíblia Sagrada um segundo homem que Deus chamou. Deus chamou Jeremias. Jeremias era um jovem, era um adolescente. Primeiro Deus mostra um monte de coisa para Jeremias, né? Primeiro Deus mostra um monte de coisa para Jeremias. O que vê, Jeremias? Aí Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Quem já ouviu o louvor? Eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo uma vara de amendoeira. Eu só vejo o povo pulando a vara de amendoeira. O povo está levando a vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Mas ninguém sabe o que é essa vara de amendoeira. Irmãos, quando Deus quer te chamar para algo, Ele vai mostrar algo profundo para você. Ele vai mostrar significados para você. Ele vai revelar coisas que Ele só vai revelar para você e não para mim. Quando Deus quer te chamar para fazer alguma coisa em particular, Ele vai dar sonhos para você. O André teve um sonho. E ele teve um sonho nítido. E ele passou aqui, essa oração que nós tivemos aqui foi uma oração fervorosa. Foi uma oração gostosa, não dá vontade de parar essa oração. Porque quando Deus mostra algo e nós obedecemos, as coisas vão, as coisas acontecem, as coisas rendem, as coisas se revelam por si próprias. Quando nós obedecemos a voz de Deus. Jeremias era um jovem sincero. Primeiro ele falou: Senhor, eu não sei falar. Porque muitas das pessoas que Deus chama, o que você sabe fazer? Olha, eu sei falar bem. Olha, eu sei cantar bem. Eu sei, olha, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo outro. Eu também sei mais do que você sabe. Não sei, mas eu vou saber. Quando Deus chama Jeremias, fala assim: Jeremias, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Senhor, eu ainda sou uma criança, não sei falar. Mas ele já assumiu a responsabilidade de profeta. Eu quero dizer algo para você nessa noite: assuma a sua responsabilidade de crente, assuma a sua responsabilidade de evangelista, assuma a sua responsabilidade de sacerdote dentro da tua casa, assuma a sua responsabilidade de profeta, assuma a sua responsabilidade de homem de Deus e mulher de Deus. Porque homem de Deus não é só o pastor, não. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus também. Diga para o teu irmão: você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Você é homem de Deus, você é profeta do Senhor. Assuma a sua responsabilidade. Eu não sei de que forma você está, como você está. Você está dando uma perna só, está aleijado espiritualmente, mas Deus nessa noite quer te curar. Deus nessa noite quer te libertar. Deus nessa noite quer te restaurar. Ele quer te revelar coisas profundas que você ainda não viu. Aí você veja: eu vejo uma vara de amendoeira. Eita. Aleluia. Sabe o que significa, irmãos? Que a vara de amendoeira era uma das primeiras árvores que floresciam na primavera.
Sabe o que significa? Que Deus viu o pecado de Judá e ele executaria um juízo rápido e certo sobre Judá. Nós vemos a palavra de Deus aqui sobre a vida de Jeremias. Jeremias ele vivia num período onde a cidade onde ele morava, onde as pessoas, né, a liderança, o rei, a cidade estava deteriorada economicamente e politicamente e espiritualmente. Como é que está a nossa terra, o Brasil? Está deteriorada economicamente, olha, mesma coisa, politicamente e também espiritualmente, infelizmente. Nós estamos vivendo num tempo onde o nosso país está deteriorado economicamente, espiritualmente e politicamente. Mas Deus quer te levantar para fazer a diferença. Aleluia, Deus. Deus quer levantar corajoso aqui para fazer a diferença nessa nação. Aleluia. Qual que era a mensagem que Deus deu para Jeremias? Jeremias, você vai ser profeta. Senhor, você é profeta. E o que o profeta faz? O profeta prega, irmãos. Profeta não é igual os profetas de hoje. Quando eu falo os profetas de hoje, eu falo entre aspas. Eu sei que o profeta ele fala assim do Senhor, Deus está te levantando, Deus está te abençoando, sim, porque Deus já usou homens aqui na Bíblia, tem homens e mulheres que foram usados para profetizar cura, milagre, sim. Mas a maioria das vezes, se você ler o texto dos profetas bíblicos, os profetas menores e os profetas maiores, você vai ver esses profetas pregando juízo. Ele falava de juízo, de arrependimento. A mensagem de Jeremias ele foi incumprido, ele estava na responsabilidade de falar, de pregar o arrependimento e de denunciar o pecado de Judá. Irmãos, que responsabilidade é essa? Se Deus levanta um profeta hoje para falar isso, as pessoas falam, você não é profeta não. Você não é profeta não. Qual que é a função do profeta? Qual que é a mensagem principal da profecia? O que é a finalidade da profecia? Edificação, consolação e repreensão. Essa é a finalidade da profecia. Para que a repreensão, para que chegue ao arrependimento. Edificação. É para edificar a sua igreja, edificar os seus filhos, para consolar a sua igreja. Porque até a mensagem dura é para consolar. Primeiro vai a mensagem dura, depois o Senhor vai consolando. O porquê que ele está falando isso? Essa foi a mensagem de Deus para Jeremias. Ele não era um profeta popular, mas você acha que Jeremias era popular igual os profetas hoje? Vai vir um profeta de Deus pregar na igreja, na comunidade cristã Alvo, nesse domingo às 9 horas da manhã. Não perca, e vai na rua aqui no Orando às vezes. Vai vir um profeta, o que ele faz? Ele revela o quê? Ele revela o RG, o CPF, é o ticket, é o PIS, é tudo, irmãos. Tudo, o nome do seu PIS. Pastor, eu ofereço o nome do seu PIS, é 225572. Para quê? Tá bom, meu PIS foi revelado, e aí? Está entendendo, queridos? Deus levantou Jeremias para fazer diferença. Deus levantou Jeremias porque ele não era um profeta popular. Ninguém gostava de ficar perto dele. Ninguém gostava de ouvir ele. Por causa das suas profecias que eram de juízo. Era uma profecia de juízo. Ele sofreu várias vezes por causa da sua mensagem. E crente que quer realmente fazer a vontade de Deus vai sofrer por causa da mensagem, irmão. Não vai ser só elogiado não. Você vai sofrer por causa da mensagem. Porque você não vai agradar todo mundo. Porque as pessoas vão falar assim, para de pregar esta mensagem, para de pregar esse evangelho, fica quieto, cala a boca. Não, as pessoas vão falar isso. Os apóstolos, quando eles pregavam em vários lugares, quando eles ministraram a palavra, muitos ouviam, mas muitos também falavam, fiquem quietos. O apóstolo Paulo e Silas foram presos por causa do quê? Por causa da palavra. Paulo e Silas não foram presos porque estavam levando dinheiro para os Estados Unidos, não. Contrabandeando dinheiro, não foram presos por causa disso, não. Paulo e Silas não foram presos porque estavam sonegando imposto, não. Paulo e Silas não foram presos porque estavam mentindo, porque estavam roubando a igreja, não. Paulo e Silas foram presos por causa da palavra de Deus. E hoje a gente vê umas perseguiçãozinhas tão pequenas, a gente se abala, né? Senhor, eu não aguento mais. Tira minha vida, Senhor. Quero morrer. Tira minha vida, Senhor. Me leva agora. Me leva hoje, Senhor. Que mundo cruel. Que mundo perigoso. Ai, mano. Ai, como eu queria que você fosse transportado há 3.000 anos atrás.
Como seria bom nós fôssemos transportados pelo menos por uma fração de segundos, um minutinho que for, aquele momento onde a igreja estava na arena, onde os crentes, os cristãos estavam na arena lutando com leões, tendo que lutar para sobreviver, e as pessoas se divertindo com aquilo, onde as pessoas foram queimadas por causa da palavra de Deus. Jeremias não era um profeta popular. E muitas das vezes nós só queremos tapinha nas costas e elogios. Jeremias, ele foi poucas vezes incentivado. Irmãos, quem te incentiva é Deus. Quando você se sentir fraco, você lê o livro do profeta Isaías e fala assim: eu sou contigo, meu filho. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu nunca te desampararei. Se você passar pelas águas, eu vou passar junto com você. Jesus não falou assim: se você passar pelas águas, eu não vou te deixar passar. Deus não falou isso. Deus falou assim: se passares pelas águas, eu vou passar contigo. Mas você vai ter que passar. Se você passar pelo fogo, eu vou passar com... Não, esse fogo não vai te queimar, você vai passar por ele, mas nenhuma chama arderá sobre ti. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Deus não vai nos livrar daquilo que nós temos que passar. Deus não vai nos privar daquilo que temos que passar. Ele pode fazer isso, mas ele não quis fazer isso. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar pela fornalha. Eles tiveram que passar. Mas o quarto homem da fornalha estava lá com eles, lá dentro esperando. Eu creio que não era o quarto, era o primeiro homem da fornalha. Porque quando eles entraram, eles já estavam, o homem já estava lá. O próprio Senhor já estava lá. Eu creio que é uma teofania do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo já estava lá e falou: bem-vindos, meus filhos. Vamos passar junto aqui. Irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é loucura, irmão. Acreditar nisso aí é só para doido que acredita. Eu acredito. Eu sou um doido que acredita nessa palavra. E eu creio que ela existe, que ela é fiel e que ela acontece nos dias de hoje nas nossas vidas. Imagine, irmãos, 3 homens dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais do que a sua temperatura normal. Imagine esses 3 homens sendo lançados. As pessoas que lançaram eles lá morreram só com um mormaço. E a Bíblia diz que eles não sofreram nenhuma queimadura de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. Eles estavam com um chapéu, olha, para provar. A única coisa que queimou foi as cordas que estavam amarrando as suas mãos e seus pés, porque eles foram jogados atados. Irmãos, não tem corda, não tem corrente, não tem nada que te ata, que te pare, porque quando nós estamos com Cristo, mesmo dentro da fornalha, nós vamos passear dentro dessa fornalha. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, o que ele não me deixa de exemplo aqui, irmãos, o que Jeremias me deixa de exemplo de um homem corajoso mesmo, de um profeta de Deus. Eu poderia citar outros profetas. Elias também, Elias pelo menos mais ainda, né? Mas nós já pregamos bastante sobre Elias aqui. Jeremias, ele foi um exemplo de devoção ao Senhor. O exemplo que eu vejo na vida de Jeremias foi a sensibilidade que ele tinha à voz do Senhor. Deus quer mais sensibilidade, irmão. Sabe por que eu falo que o povo acha que o crente é doido? Porque o crente ouve voz que ninguém ouve. O que você está ouvindo? Ouvi a voz do Senhor agora. Aleluia. Não foi, Júlio? O Júlio foi comigo buscar roupa lá. Uma senhora, irmãos, de outra igreja. É de uma outra congregação, mas ainda bem que ela não nos tratou com preconceito nenhum. Olha que o Júlio chegou lá. Ela falou algo para o Júlio. Sabe? Um olho cheio de lágrimas. Um dia que eu cheguei lá, ela falou: assim diz o Senhor, sou eu que cuido de ti. Irmãos, uma mulher que nunca me viu, que nunca me conheceu, tem que ser doida na rua. Todo mundo anda dizendo, uma pessoa andou, olhou e ficou, achou estranho. O que ela está falando desse jeito? O que está acontecendo? Essa mulher está brigando? Não, é o Espírito Santo que estava tomando aquela mulher naquele momento. Quando Deus quer tomar alguém, Ele toma em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer território. Quando Deus Ele nos toma, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser sensível aqui, diga bem. Ah, pastor, sensibilidade é coisa para mulher. Não, irmãos, para com isso. Mulher gosta de homem sensível, viu? Fica a dica aí. Para mim também. Segue, Adriano. Estou falando ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Seja sensível demais não, viu, irmão? Você chorar mais no filme do Titanic do que ela, não, viu? Não é isso não. Estou finalizando aqui nessa noite, irmãos. Vou finalizar com Pedro. Pedro era pescador,
Vamos falar do Pedro aqui, a biografia de Pedro. Quem era Pedro? Pedro, antes de conhecer Jesus, era pescador, a profissão dele. Era um homem simples. Apesar que ele ganhava bem como pescador, porque ele era o dono do barco, ele tinha funcionários, para quem não sabe. Tinha pessoas que trabalhavam para ele. Pedro era um comerciante. Não tinha nenhuma educação religiosa. Tinha um sotaque forte. Qual que é o sotaque forte aqui do nosso país, irmão? Eita Deus! Aleluia! Era ignorante. Quando eu falo de ignorante, era uma pessoa sem estudo, sem conhecimento. Diferente do apóstolo Paulo, que falava 4 idiomas. Paulo falava grego, hebraico, aramaico, latim. Olha o Paulo não falava. Se Paulo tivesse hoje, ele conseguiria falar o português também, tranquilo. Era um camarada estudado que não tinha dificuldade nenhuma em aprender línguas, em aprender a Bíblia. Não, ele não tinha essa dificuldade. Paulo era estudioso, mas era um homem cheio do Espírito Santo também, e corajoso. Mas estou falando de Pedro aqui. Mas só que ele tinha uma liderança exemplar, o apóstolo Pedro. Ele tinha uma personalidade forte. Mas às vezes a gente acha que pessoas que têm personalidade forte não podem ser usadas por Deus. Pode sim. Deus, ele nos molda. Deus, ele pega essa personalidade natural sua e ele vai moldando essa nossa personalidade, porque personalidade não muda. Caráter muda. Caráter tem que ser mudado, mas personalidade tem que ser moldada para a glória de Deus. E Deus quer mudar a personalidade de crentes aqui nessa noite. Deus quer moldar a personalidade de crentes aqui nessa noite. Ele tinha uma personalidade forte. Andou sobre as águas. Mas quem foi o único homem que conseguiu andar sobre as águas? Para Jesus foi Pedro. A gente fala, Pedro vem, Pedro, e Pedro vai até Jesus andando sobre as águas. Jesus, quando Pedro estava vacilando, quase caiu. Jesus falou, homem de pouca fé. E a gente fica sempre nesse texto que Pedro era um homem de pouca fé, mas ele foi o único corajoso que foi até Jesus. O restante tudo com medo. O fantasma. O restante ficou tudo lá dentro, lá, no barco. Ninguém saiu do barco. Não está na hora de sair do barco, irmão. Se tiver que nadar, nada. Se tiver que nadar, nada. Se tiver que dar uma abraçada, dá uma abraçada ali, vai nada. Pedro andou por cima das águas. Era um homem que tinha muita dúvida também. É bom ter dúvida. Dúvida, quando eu falo ter dúvida, não é ser incrédulo. Dúvida, ele perguntava muito. Toda hora, Senhor Jesus, o que é isso, o que é aquilo? Pedro era um homem que fazia perguntas até, talvez, para muitos insignificantes, mas eram válidas. Mas eu creio que Jesus sabia que aquelas perguntas que Pedro estava fazendo para ele serviriam para o seu futuro, para o seu ministério. Então não tem pergunta boba, não tem pergunta que não é válida. Toda pergunta serve para alguma coisa. Perguntava bastante. Teve muitos altos e baixos, como nós também muitas vezes temos muitos altos e baixos. Temos. Mas Deus nessa noite Ele quer te levar a estabilidade. Que busca incessantemente. Pedro, ele tinha altos e baixos. Isso antes de receber o Espírito Santo de Deus. Antes de ser cheio. Antes de ser batizado com o Espírito Santo. Antes disso, Pedro era tudo assim. Mas ele se tornou um grande apóstolo. Pregou 3.000 almas, aceitaram a Jesus. Ele cresceu na palavra. Nas suas mensagens, um homem que era tão ignorante, ele citou textos do Antigo Testamento. Na sua pregação, lê Atos dos Apóstolos. Você vê Pedro citando o Antigo Testamento, dando um show de Bíblia para a turma lá. O quê? Pedrão, hein? Pedrão, hein? Tá falando, tá bom de Bíblia, hein, Pedro? Tá eloquente, Pedro? Tá cheio, Pedro? É o Espírito Santo que faz isso na vida. Quando há homens e mulheres disponíveis, fique em pé nessa noite. Quando existem homens e mulheres disponíveis para a sua obra, irmãos, Deus ele usa. Deus ele não vai economizar a unção sobre a tua vida. Ele não vai economizar o poder dele sobre a sua vida. Ele não vai economizar azeite sobre a tua vida. Fala para o irmão, Deus não vai economizar azeite sobre a tua cabeça. Ele não vai economizar óleo sobre a tua cabeça. Se você estiver disponível como vaso nas mãos do Senhor, Ele jamais vai economizar aquilo que Ele quer fazer com você. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo um grande exemplo aqui, queridos, na vida de Pedro. Pedro era um homem dedicado. E Pedro era um homem sincero.
dedicação e sinceridade. Todas essas características que eu citei aqui na Bíblia Sagrada, que você possa catar, que você possa guardar dentro do teu coração. Fala, Senhor, este ano eu quero ser melhor, quero ser mais corajoso, quero ser mais audacioso, sabe? Quero sair do meio da mesmice. Eu quero ir para cima. Vou arriscar sim, vamos lá, vamos fazer. Pelo menos você tentou. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou nada. Sabia? Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou nada. Mas tem pessoas que não têm coragem nem de começar, nem de iniciar, porque já começa a colocar estatísticas, não dá. Olha, olhando por esse lado não tem como, olhando por esse ângulo não tem jeito. Irmãos, tem jeito sim, porque se Jesus está na frente, Deus ele vai além do sobrenatural. Aleluia. Deus quer te usar nessa noite. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra para a tua vida. O Senhor te trouxe aqui para falar para você que Ele quer te usar.